Neste terceiro vídeo sobre Giovanni Gentili, o filósofo do fascismo, eu vou falar de uma relação histórica que é pouco relembrada, que é a de relação de Giovanni Gentili com o marxismo. No segundo vídeo que eu fiz sobre Giovanni Gentili, eu falei que a sociopolítica do filósofo é baseado num axioma no qual ele considera o indivíduo um animal político/social e não um átomo individualizado. E essa concepção Giovanni Gentili retirou dos escritos de Karl Marx que ele leu na sua juventude como um filósofo recém-saído da pequena cidade de Castelvetrano, na Sicília. Mas antes eu preciso fazer uma rápida contextualização histórica de dois tópicos muito importantes. O primeiro é que Giovanni Gentili vai se informar do marxismo na virada do século XIX para o século XX. E nessa ocasião, alguns textos do jovem Karl Marx que para nós hoje em dia são muito comuns e conhecidos, naquela época não haviam sido publicados oficialmente e nem mesmo o movimento marxista da Segunda Internacional de Karl Kautsky tinha conhecimento do conteúdo desses textos. Textos importantíssimos como a ideologia alemã e os manuscritos econômicos filosóficos que hoje em dia são uma base importantíssima de interpretação do materialismo dialético não eram conhecidos naquela época. E é por isso que no segundo tópico, a interpretação corrente do marxismo naquela época, que até hoje é muito comum hoje em dia, é que o marxismo é um tipo de determinismo econômico histórico ou um materialismo determinista no qual certas grandezas na base econômica da sociedade, como as relações de produção e as forças produtivas, vão automaticamente desencadear, o apocalipse revolucionário, vão desencadear a consciência de classe e, portanto, a revolução. Nessa interpretação, aquela clássica pirâmide marxista no qual a infraestrutura da sociedade com suas forças produtivas e relações de produção e a superestrutura da sociedade com suas ideologias políticas, as concepções jurídicas, morais, religiosas e éticas, portanto, o pensamento humano e o juízo humano, estão numa relação de dependência no qual a infraestrutura da sociedade, a base econômica produtiva, determina como a superestrutura e o pensamento humano vão ser estruturados em determinados tempos e épocas históricas. A popularidade dessa interpretação é sentida quando um próprio expoente do sindicalismo revolucionário italiano da época, o Arturo Labriora, escreveu o seguinte, que é citado pelo próprio Giovanni Gentili. O advento do comunismo não é um postulado baseado na crítica da sociedade dominante, nem um objetivo livremente escolhido. O advento do comunismo é resultado de um processo histórico imanente. Somos forçados a admitir, no desenrolar dos acontecimentos, a existência de uma necessidade que transcende qualquer de nossas simpatias e quaisquer de nossas aquiescências subjetivas. Portanto, Labriora está dizendo que a interpretação determinista do marxismo, que era muito popular naquela época e até hoje é muito postulada, diz que o nascimento de uma nova sociedade é um fruto imanente, uma necessidade imanente no curso histórico que independe, que prescinde de quaisquer de nossos quereres, ou de nossos desejos, ou de nossos ódios, ou de qualquer categoria subjetiva do pensamento humano. Independente do que nós queremos ou não queremos, independente do que nós desejamos ou não desejamos, acontecerá por uma necessidade imanente na própria lógica da história, a revolução e o nascimento de uma nova sociedade. Portanto, a consequência é que, como a história e o desenvolvimento da sociedade e da revolução é uma necessidade histórica que acontece pela própria natureza histórica das coisas, seria possível determinar leis do movimento histórico, leis do desenvolvimento histórico da sociedade, com a acurácia de que um químico estabelece leis de relações de químicos entre si, ou seja, umas leis de desenvolvimento histórico com uma acurácia de uma ciência exata.
Com esse contexto em mente, podemos falar agora de Giovanni Gentili, que em 1897 ele publica um dos seus primeiros artigos acadêmicos, quando ainda muito jovem, com seus 20 e poucos anos, que é sobre uma crítica ao materialismo histórico de Karl Marx. Esse texto, ainda muito jovem, não rendeu muitos frutos, mas mostra que Giovanni Gentili já se mostrava preocupado com o materialismo dialético, o hegelianismo de Marx desde muito cedo. É apenas no seu segundo artigo, 2 anos depois, em 1899, intitulado La Filosofia de Marx, no qual Gentili realiza realmente o seu primeiro grande impacto intelectual, na Europa, porque é nesse texto que a interpretação gentiliana do marxismo vai render muitos frutos para o desenvolvimento pessoal do filósofo e para também a concepção sociopolítica que acabou sendo a concepção sociopolítica do próprio fascismo. Para se ter uma ideia do impacto intelectual desse segundo ensaio de Gentili, ninguém menos que o próprio Vladimir Lenin, em 1914, numa nota de rodapé, citou o La Filosofia de Marx de Gentili como uma contribuição notável para o desenvolvimento interpretativo do marxismo na Europa. E como Gentili conseguiu fazer uma interpretação tão revolucionária do marxismo naquela época, sendo ainda tão jovem? Bem, porque ele teve acesso aos escritos e manuscritos da ideologia alemã e dos manuscritos econômicos filosóficos do jovem Karl Marx, que, como eu falei, àquela época eram muito desconhecidos porque nunca haviam sido publicados. E como Gentili teve acesso a esses textos? Bem, porque ele era amigo e conhecia o anteriormente citado Antônio Labriola, que, por sua vez, era amigo e conhecido de ninguém menos que Friedrich Engels. Engels, portanto, passou os manuscritos da ideologia alemã e dos manuscritos econômicos filosóficos para Labriola, que depois repassou para o jovem filósofo Giovanni Gentili, que então fez sua crítica e sua interpretação revolucionária, que foi até mesmo reconhecida por Vladimir Lenin. Então, como começa a crítica e a interpretação de Gentili sobre o materialismo dialético de Karl Marx? Bem, ele começa com uma crítica à própria ideia de que o materialismo histórico é um tipo de determinismo, ou que o Karl Marx tenha feito e concebido a sua interpretação histórica como sendo um determinismo econômico. Lembra que eu falei que por meio da interpretação determinista do marxismo, poder-se-ia interpretar que a história ela é uma necessidade imanente, portanto podem ser estabelecidas leis do desenvolvimento social com a acurácia de uma lei exata da química? Bem, Gentili começa o seu texto criticando essa ideia. No entanto, Gentili argumentou que o ato cognitivo implica intrinsecamente um vínculo com valores antecedentes expressos ou implícitos. Qualquer ato cognitivo implica necessariamente um compromisso com a coerência e a verdade, uma vontade de admitir que a contradição interna é falsa e que as definições de verdade exigem mais do que convicção subjetiva. Finalmente, ele argumentou que o marxismo clássico não havia entendido o ato cognitivo. Os valores humanos não podem ser explicados pelo materialismo histórico, porque o materialismo histórico é uma tentativa de explicar e prever o que é parte do ato cognitivo do homem e, como tal, repousa sobre um conjunto de valores humanos implícitos. Destrinchando essa crítica de Gentili, ele quer dizer o seguinte: a ciência ou o ato cognitivo, ele não é apenas uma passiva observação e recebimento de informação e dados da realidade, que vai se mostrando para nós. Não, a observação científica e o ato cognitivo têm um pressuposto valorativo e subjetivo do homem, porque primeiramente, para escolher os dados e as circunstâncias para formular a hipótese científica, é feito uma escolha que é movida por um ato subjetivo do indivíduo. A hipótese, então, é formulada baseado em valores humanos implícitos que depois tem que ser testada para ver a sua comprovação. Gentili está dizendo que, portanto, a lei do desenvolvimento histórico que os marxistas falavam ser objetiva e cientificamente exata, na verdade, é baseada em valores humanos subjetivos como toda empreitada científica. Portanto, para Gentili, é impossível estabelecermos leis do desenvolvimento histórico porque,
para isso teríamos que levar em conta o subjetivo humano, né? As suas categorias de valoração, os seus desejos, que necessariamente são incluídos na empreitada científica de estabelecer as próprias leis sociais de desenvolvimento histórico. E não sabemos como as valorações humanas subjetivas são desenvolvidas de cada indivíduo em cada momento histórico e por que elas surgem como surgem. Portanto, tem-se um pressuposto, um axioma incognoscível para a ciência no estabelecimento de próprias leis do desenvolvimento histórico. Portanto, para Gentili, isso é uma grande contradição e impossibilita que o próprio marxismo seja considerado um determinismo. Gentili então fala que a história, em vez de nos impelir cegamente para suas necessidades imanentes, necessárias e inevitáveis, não, a história ela é uma criação interpretativa do próprio homem, do seu ato cognoscível, né, individualista e subjetivo. A história concebida como algo externo e independente dos homens não tem importância nem leis. Somente os homens veem a importância na história e agem de acordo com suas leis. É o homem, em suma, que faz a história e as leis que a regem. Essa ideia de que a infraestrutura, né, as grandezas econômicas determinam as categorias subjetivas da superestrutura, como as ideologias, o pensamento, a religião e tal, para Gentili é um grande absurdo que é impossível de se realizar como nos pressupostos da crítica que acabamos de fazer. Portanto, o marxismo não é um determinismo no qual a matéria ou o desenvolvimento histórico da matéria, né, determina a consciência humana. Não, isso é um grande absurdo. E Gentili procede que deve-se fazer uma melhor interpretação do que Karl Marx queria dizer com o seu materialismo histórico. Gentili também argumentou que o materialismo histórico poderia receber uma melhor interpretação em termos hegelianos, uma interpretação mais fiel à orientação filosófica de Marx quando jovem. De acordo com Gentili, Marx, quando jovem, lutou contra aquela forma de materialismo que torna os homens simples observadores dos processos naturais do mundo e, em vez disso, concebeu os homens como participantes desses processos em um sentido primorosamente hegeliano. Os homens participam de um processo dialético de desenvolvimento, de um processo histórico mundial que influencia e é influenciado por sua atividade. Gentili então aponta que Marx começa, na verdade, o seu verdadeiro materialismo histórico com uma crítica a Ludwig Feuerbach. Feuerbach, no seu A Essência do Cristianismo, falava que o homem não foi criado à semelhança de Deus, mas Deus foi criado à semelhança do homem, ou seja, não existe uma metafísica superior às necessidades materiais do próprio homem, ou seja, a história e o movimento dialético do homem com a história é estabelecido pelas necessidades materiais, né, do homem na história. E Marx vai mais a fundo, ele aceita esse pressuposto de Feuerbach e faz a seguinte crítica. Na verdade, não é apenas a necessidade do homem que faz o movimento da história. Na verdade, é o homem concreto, social, que vai realizar atos, né, de produção e desenvolvimento social para satisfazer essas necessidades, que é o movimento histórico. Ou seja, o homem histórico e social para Marx, no seu desenvolvimento e na sua procura para aplacar as suas necessidades materiais, é o verdadeiro núcleo da dialética do materialismo histórico. Como todo idealismo, essa interpretação é um pouco abstrata e eu vou tentar explicar um pouco melhor. Marx está querendo dizer que o movimento dialético da história não é um determinismo, né, no qual grandezas como superestrutura e relações de produção vão determinar a consciência do homem. Não, ele fala que homens concretos e em associação, em sociais, na história, vão desenvolver métodos produtivos para aplacar as suas necessidades e, portanto, isso implica o que, segundo Gentili? Há uma dose de subjetivismo, né, de valoração humana que é colocado no desenvolvimento histórico do materialismo dialético, no qual os indivíduos vão criar novos métodos produtivos, vão aplacar suas necessidades, vão criar a sociedade e, em torno, vão ser moldados por essas próprias criações, avançando novos métodos produtivos para aplacar novas necessidades materiais. Essa é o círculo, né, interpretativo do materialismo histórico no qual Gentili está querendo dizer. Gentili fala que essa movimentação entre o subjetivo do indivíduo associado, criando a sociedade para fazer desenvolvimentos, para aplacar suas necessidades materiais, é um tipo de
praxis revolucionária, ou seja, é a verdadeira praxis revolucionária do marxismo implicado no materialismo dialético do próprio jovem Karl Marx. É uma prática no qual indivíduos e produção material são interrelacionados para desenvolverem um ao outro e, portanto, colocarem a história em movimento. O homem, o indivíduo, não é determinado por grandezas materiais na história, mas, na verdade, o indivíduo, o homem, criando a sociedade, se associando para produzir e aplacar as suas necessidades, tem um quinhão ativo em desenvolver o próprio avanço da sociedade. É uma praxis revolucionária. E o resultado dessa interpretação gentiliana do materialismo histórico para os fins desse vídeo que eu quero fazer é que Gentili apreendeu com essas concepções de jovem Karl Marx a ideia de que o indivíduo é um ser social, um ser político, um animal social, um animal político, como ele mesmo diz no seu segundo ensaio. Entretanto, isso deve ser bem notado, que, de acordo com Marx, o indivíduo como tal não é real. Real é o indivíduo social, o que equivale a afirmar a realidade originária da sociedade, na qual o indivíduo, base a visão materialista de Marx, é inerente a ela. Ora, esta é precisamente uma consequência necessária do primeiro teorema deste filosofar, isto é, que a realidade é praxis. De fato, vimos que uma relação íntima liga o sujeito da praxis ao objeto por meio do conceito dessa praxis essencial à realidade. E vimos também que a sociedade é um objeto, isto é, um produto da prática, de modo que a prática se inverte e o indivíduo sente a influência da sociedade em que vive. E aqui então chegamos ao resultado que eu queria fazer com esse vídeo. Gentili aprende com essa filosofia do jovem Karl Marx, do materialismo histórico de jovem Karl Marx, que o indivíduo, durante a sua praxis de realizar o desenvolvimento social, de aplacar suas necessidades, cria o objeto que é a sociedade, depois é moldado por esse mesmo objeto, criando novas relações, desenvolvendo sua essência social. E para isso, para Gentili, esse conceito de indivíduo social e de indivíduo político na praxis revolucionária é essencial para o desenvolvimento da sua própria filosofia, o atualismo, assim como para a sua própria sociologia política que eu falei no meu último vídeo. O indivíduo só o é na medida em que é social, é político. Para Marx, esse conceito foi expresso pela frase epigramática segundo a qual a substância do homem é o conjunto das relações sociais. Gentili manteve ao longo de sua vida essa concepção do indivíduo entendido como intrinsecamente ligado à sua própria comunidade histórica, cultural e econômica. Vimos que essa concepção permanece fundamental para o atualismo e já está claramente expressa, pela primeira vez, no ensaio de Gentili sobre Marx, onde não apenas é claramente definida, mas até identificada com os pressupostos fundamentais da filosofia de Marx, o que Gentili chamaria de a identificação especulativa do indivíduo com a sua comunidade era fundamental, tanto para o atualismo quanto para o marxismo. Agora, em pleno regime fascista, em 1937, Giovanni Gentili relança uma nova edição, contendo seus 2 ensaios de juventude sobre Karl Marx, no qual ele escreve o seguinte na própria introdução dessa nova edição sobre a influência que esses textos e influência que o próprio marxismo teve no seu desenvolvimento como filósofo. E ouvi aqui e ali vozes que nunca se extinguiram em mim, e algo fundamental em que ainda me reconheço e em que outros talvez melhores do que eu poderão reconhecer as primeiras sementes de pensamentos que amadureceram depois. Um desses outros que Giovanni Gentili está falando é um dos seus discípulos, Ugo Espírito, que foi um dos maiores teóricos do corporativismo no regime fascista e que, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1965, voltando-se para o comunismo como filosofia principal, ele escreveu o seguinte sobre a influência de Karl Marx nos pensamentos do seu mestre Giovanni Gentili. Os 2 ensaios sobre Marx do jovem Gentili foram a defesa mais radical do pensamento marxista da reforma dialética hegeliana e que, de fato, naquele livrinho, está o germe substancial do atualismo e, ainda hoje, a melhor reavaliação crítica da doutrina do materialismo histórico. Portanto, vou concluir esse vídeo que pode ter ficado um pouco confuso e abstrato porque se trata de filosofia idealista. Giovanni Gentili aprendeu com o jovem Karl Marx dos manuscritos econômicos filosóficos e da ideologia alemã o conceito de indivíduo social, animal político profundamente ligado numa relação dialética com o desenvolvimento histórico da sua própria comunidade,
um conceito que ele levou para o desenvolvimento da sua própria sociopolítica, como eu mencionei no meu segundo vídeo, assim como para o desenvolvimento da sua própria filosofia idealista no atualismo. E teve influência direta em desenvolvedores do corporativismo fascista, como seu discípulo Hugo Espírito. Portanto, por hoje é só. Então, eu falei de marxismo nesse vídeo porque nos próximos vídeos eu vou mudar um pouco, eu vou parar de falar de fascismo e vou falar um pouco do marxismo. Eu vou fazer alguns vídeos sobre a questão do marxismo com raça e racismo. Então, até a próxima.